Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022. Pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível. O vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Beaufort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. Foi uma famosa tempestade de derecho, um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro. Embora, às vezes, sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido. Mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. Um derecho é uma forte tempestade, ou um sistema de várias delas, com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E, em ambos os casos, podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro, quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo, pelo menos, de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda a Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom,
Honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do sol. Então o céu fica verde. Bill Cairns, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul, ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas. Então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o Sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebater em algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde-azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente. E sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de sol, enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade. Eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Você está na grama, olhando para o céu azul, apreciando os pássaros cantando e pegando um solzinho quente. Você observa as nuvens de diferentes formas subindo lentamente, bem alto pelo ar. De repente, houve um forte estrondo vindo de longe. Ao se levantar, vê uma gigantesca nuvem espessa. Mas não é o tamanho que te assusta, é a forma. A nuvem parece uma caveira. Não se preocupe, isso não significa que algo de ruim vai acontecer. De qualquer forma, nem é uma nuvem. Há alguns anos, um crânio se formou a partir de uma fumaça espessa sobre o Monte Vesúvio, na Itália. Esse é o mesmo vulcão que apagou a antiga cidade de Pompeia da face da Terra. Claro, naquela época, muitas pessoas tinham medo de que o vulcão entrasse em erupção de novo. Felizmente, ele ainda está em sono profundo. Foi apenas um incêndio florestal nos arredores que causou aquela famosa nuvem de caveira. Mas os moradores não tinham tanta certeza disso.
Alguns pensaram que o fogo e o crânio foram feitos de propósito. Não seria a primeira vez. Centralia, Pensilvânia. População. Bem, basta olhar ao redor. Parece um pouco assustador. Árvores nuas, sem animais, nada de pessoas. Todos os prédios estão vazios. As estradas, todas rachadas e cobertas de cascalho. Nada de carros, obviamente. Há uma fumaça espessa em todos os lugares. Essa cidade está queimando há mais de 50 anos. Centralia costumava ser uma cidade de mineração. Uma de suas minas de carvão foi abandonada e os moradores a usaram como depósito de lixo. Então, de acordo com a maioria das pessoas, a cidade decidiu se livrar do lixo desta maneira, queimando. O plano foi um grande fracasso. Vamos ver o que pode ter dado errado aqui. O fogo do lixo penetrou as profundezas dos túneis da mina. Começou a queimar o carvão, que ainda está lá embaixo, e continua a fazer isso sem parar desde então. O nível de dióxido de carbono disparou, e por segurança, eles tiveram que fechar as outras minas próximas. Ninguém conseguiu parar o fogo. As chamas subterrâneas se espalharam sobre a cidade. As estradas começaram a esquentar, o solo ficou ácido e as ruas lentamente se encheram de fumaça e poluição. Em 2017, havia apenas 5 pessoas morando lá. Bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele é completamente congelado. Você pisa no gelo transparente e olha para o que tem lá embaixo. Nenhum peixe, apenas algumas misteriosas bolhas congeladas. Elas parecem pequenas nuvens congeladas no gelo, ou águas vivas que se esqueceram de levar uma jaqueta de inverno. Existem milhares dessas pequenas bolhas, feitas de metano. Mas não tente cavar um buraco no gelo para tocá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são formadas por bactérias produtoras de metano. Elas comem folhas, grama, insetos ou qualquer outro material orgânico que entra no lago. Quando o metano toca a água congelada, ele se transforma em dezenas de milhares de bolinhas congeladas. Quando o gelo derrete, elas se abrem e chiam. Lagos semelhantes podem ser encontrados perto de algumas margens do Oceano Ártico. Lá, o tamanho das bolhas pode atingir várias vezes o tamanho de balões de ar quente. Bonito, com certeza, mas não exatamente seguro. O próximo lago chocante fica na Indonésia, a ilha de Java. Você chega a um majestoso vulcão, coberto de grama e árvores. O vulcão parece estar adormecido, mas há fumaça saindo dele. Você sobe até o cume, exausto, cansado, suado. Está pronto para se refrescar. Muito bem, você chegou ao topo. Ao olhar para a boca do vulcão, nada de lava fervente. Apenas um lindo e brilhante lago turquesa lá embaixo. Parece um oásis. Um momento perfeito para um mergulho refrescante. Você corre e se prepara para pular. Mas isso não é água, é ácido. Gases sulfurosos entram no lago por baixo do vulcão. O próprio lago é cheio de metais. Quando os gases entram em contato com eles, formam aquela bela água turquesa, quero dizer, ácida. Melhor voltar para o vilarejo mais próximo, descansar e voltar à noite quando estiver mais fresco. No escuro, o lago parece brilhar. Bem acima dele, você vê pequenas nuvens explosivas cheias de luz. Os gases sulfurosos sobem do lago, combinam-se com o ar e reluzem em um azul brilhante. Não se aproxime muito. Eles estão no céu, no subsolo, nos vulcões e lagos. Hora de partir para o mar. Você embarca em um iate e sai velejando. Não importa onde, este próximo evento acontece em todo o mundo. O mar está cristalino e calmo. Não há vento em suas velas. Tudo muito tranquilo. Mas espere, o que é isso? Você ouve um barulho super alto. 2 segundos depois, uma onda enorme, bem mais alta que seu mastro, surge do mar e atinge seu iate. A embarcação consegue ficar em pé e a enorme onda desaparece. Você acabou de sobreviver ao ataque de uma onda do tipo vagalhão. Alguns cientistas acreditam que isso acontece quando a corrente marítima da superfície se choca com um forte vento contrário. Outros dizem que isso acontece quando correntes quentes e frias se chocam. Outra teoria popular aposta na interferência de ondas. Pequenas ondas se unem para formar uma monstruosa. Sob certas condições, as ondas ganham uma espécie de super força. Uma onda suga a energia de todas as outras da área. Quando está cheia, a onda cospe tudo. Talvez por isso ela seja tão forte, mas dura apenas um instante. E que tal nuvens assustadoras? Bem, elas podem ser se forem enormes nuvens de tempestade, com paredes de cinza e uma escuridão bloqueando o sol, a lua e as estrelas. Primeiro você está relaxando no seu quintal, então vê nuvens de trovoada. Há tempestades, granizo, inundações e até tornados. Elas são fáceis de detectar graças à sua aparência incrível. Grossas, pesadas e escuras, podendo até brilhar por dentro por causa de um raio.
Essa é uma nuvem de aparência assustadora, mas antes de você fugir, vamos ver como ela se forma. As nuvens são como montanhas russas. Imagine que você é uma pequena gota de água dando uma volta com seus amigos no oceano, esperando na fila para a nova atração que acabou de abrir. Está na hora. Você afivela os cintos, nada acontece. Então você sente. A montanha russa começa a subir, subir, subir. Você consegue ver todos os seus amigos gotículas lá embaixo. Eles estão tão pequenos. Você continua subindo, apenas esperando a grande... Wash! Mas nada acontece. Então você chega tão alto que alcança as nuvens. Não é tão assustador aqui, e há muitos amigos seus na área. Legal. Começa a esfriar. Você olha em volta, está acontecendo com todo mundo. Você está se transformando em um lindo cristal de gelo, bem lindo e brilhante. A nuvem está se enchendo, ficando meio apertada com todas aquelas outras gotículas de água. Ainda assim, que rolê tranquilo e O passeio se reinicia e você começa a cair em queda livre. Lentamente e depois cada vez mais rápido, milhares dos seus companheiros caem de volta à terra, alguns segurando firme no corrimão, alguns rindo e agitando as mãos no ar. Uhul! E splash! Apavorante. Ainda assim, gosto mais do rolê do relâmpago. É aquele em que eles te prendem, você sobe e depois brinca de carrinho bate-bate nas nuvens. Quanto mais vezes você esbarrar em outra gota de água, mais raios produz. Nem todos os raios acontecem dentro das nuvens. Há um fenômeno raro chamado tempestade suja. O relâmpago acontece acima de um vulcão, e o mais famoso é no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens negras no ar. São nuvens vulcânicas super assustadoras, além de relâmpagos. Uhul! Relâmpagos regulares acontecem durante uma tempestade, quando os cristais de gelo se chocam entre eles. Em uma tempestade suja, pedaços de cinzas vulcânicas colidem, criam atrito e iluminam o céu. Ok, melhor terminar a jornada com algo seguro e bonito. Chega de montanhas russas de nuvens, por favor. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas esse deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, surgem flores do nada. É um fenômeno tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas pelo chão, apenas esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amarelas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e rosadas. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami.
Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar? Ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim.
Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo.